Deus nessa noite. Palmas Para essa honra, a pastora Rosângela está fazendo um momento de oração pela vida dele. Amém? Cumprimento os irmãos capazes, amém? Quem puder ficar de pé em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, né? Eu agradeço ao Senhor pela vida dele, por ele estar aqui. Quando ele era pequeno, ele não falava que ia ser pastor, não. Mas a Luana falava que queria ser pastor. Então eu espero que a Luana também um dia suba nesse altar e ministre a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu sei que ele já está cheio da graça, viu? Aleluia. Porque não é porque é meu neto, não, mas esse aqui, ele dá lugar para o Espírito Santo de Deus, ele busca. E eu sei que ele está cheio. Então você desenrola o ouro, não vai para nada para casa. Eu sei que você desce lá no. Ele dorme no segundo andar, mas ele desce lá no primeiro para orar. Você vai ter que orar normal se você deixar a coisa para trás, tá bom? Pai querido, Pai amado, aqui entrego nas tuas mãos o meu menino, Senhor. Pai, que o Senhor derrama sobre ele a tua graça, com unção poderosa. Pai, que o Senhor usa ele nessa noite de maneira sobrenatural. Jogo eu ele por terra, Senhor, que o Senhor venha usar ele, que ele venha deixar aquilo que o Senhor colocou no coração dele aqui nessa noite. Que ele desenrola o ouro, que ele fala tudo aquilo que o Senhor colocar na boca dele, que o Senhor venha deixar de falar. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos a família dele, a mãe dele, o pai dele que está no serviço agora, a mãe dele, a irmã dele, toma a casa dele nas tuas mãos. Livra, meu Pai, de todo mal, todo ladrão de mensagem, eu repreendo agora. Pai, que o teu Espírito Santo cerca ele agora, Senhor. E enche ele da tua graça, enche ele do teu poder, da tua misericórdia. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero, a princípio, dar glória ao Pai por essa rica oportunidade de estar reunido com os irmãos para juntos adorarmos ao nome do Altíssimo que aqui se faz presente. Dou glória ao nome do Pai por esse culto que Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos. Nessa noite, o Senhor já se manifestou por intermédio dos louvores, já se manifestou por intermédio das orações. E nessa noite nós damos liberdade para que Ele possa continuar se manifestando por intermédio da Sua palavra. Glória a Deus. Eu peço que os irmãos não reparem quem eu sou apenas um humilde mensageiro que trago comigo uma mensagem que não é minha, mas sim do dono da mensagem. Que o Senhor possa falar comigo e com você nessa noite. Oh, glória a Deus. Quero também glorificar ao Pai pela vida desse ministério. É sempre uma honra estar reunido com os irmãos para adorar o Senhor aqui. Que vocês possam continuar sendo essa igreja avivada, essa igreja conhecida. Aleluia! Quero agradecer a Deus pela vida da pastora Luzia, gratidão pelo convite, pastor Marco Aurélio, que o Senhor abençoe seu ministério e sua família poderosamente. E a temática a qual o Senhor nos inspirou nessa noite é Noite de Pentecostes. E quando falamos sobre Pentecostes, logo nos lembramos dos eventos de Atos no capítulo 2, onde o Espírito Santo do Senhor desceu e ali surgiu a igreja do Senhor. Naquele avivamento histórico se acendeu uma chama que queima e queima até os dias de hoje. Nesse mesmo espírito, eu te convido a pegar a tua espada comigo e abrir a tua palavra no livro de Levítico, no capítulo 23. Levítico, no capítulo 23. Glória a Deus. Fica à vontade, Espírito Santo do Senhor, na casa é tua, Pai. Aleluia, Deus. Levítico, no capítulo 23. Quem achou, diz amém. Amém. Vamos fazer uma extensa leitura, mas eu prometo isso em breve e objetivo. A partir do versículo 4. Estas, pois, são as solenidades do Senhor, as santas assembleias, as quais proclamarei no seu devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia no entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. No 15º dia daquele mês, começa a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, comereis pães asmos, sem fermento. No primeiro tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada ao Senhor. No 7º dia, dia de Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. As primícias. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiveres entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe da vossa colheita.
ele o oferecerá diante do Senhor com um gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizerdes essa apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Sua oferta de cereal nesse dia será equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para o Senhor, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas ou pão cozido antes desse dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que eles habitem. O dia de Pentecostes, a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiver trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. E ofereis então ao Senhor uma nova oblação. Trareis das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida das primícias dos frutos do Senhor. Pode ser sentado glorificando o Senhor nessa noite. A palavra do Senhor nos fala nessa noite no belíssimo livro de Levítico. O livro de Levítico, que tem como objetivo central o Senhor orientando os seus sacerdotes a como se santificar para prestar culto ao Senhor. Embora nós não precisemos mais de um sacerdote, nós, cristãos, também devemos estar em santificação constante para servir ao Senhor, pois não se faz a obra do Senhor de qualquer forma. Da mesma medida que no passado, quando o sacerdote estava corrompido e ofertava um serviço impuro ao Senhor e era consumido, aqueles que estão em escândalo, servindo ao Senhor, se escandalizarão e cairão por terra, pois não dá para fazer a obra do Senhor com as mãos impuras. Nessa passagem, o Senhor estava orientando Moisés sobre as festas anuais que Israel iria fazer. E talvez a princípio você ache estranho, porque a passagem é noite de Pentecostes. E logo nos lembramos de Atos no capítulo 2, quando se cumpriu a profecia de Joel no capítulo 2, no versículo 28, que o Espírito desceria e as vossas filhas e os vossos filhos profetizariam. Mas eu quero te dizer que o Pentecostes se dá início muito antes de Atos no capítulo 2. A mensagem que o Senhor queimou no meu coração nessa noite é: para o Pentecostes acontecer, primeiro o Cordeiro teve que morrer. Para o Pentecostes ser possível, primeiro o Cordeiro se sacrificou para que você estivesse de pé. Nessa passagem, Moisés estava sendo orientado por Deus das festas que anualmente Israel iria fazer. E quando eu falo sobre Moisés, eu acho interessante que, se analisarmos a Bíblia, nós vamos perceber que o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus Cristo são muito semelhantes. Moisés foi levantado como um libertador, mas a princípio ele não era ninguém, ele era apenas um fugitivo do Egito, quando um dia ele estava procurando por uma ovelha perdida, e ele viu uma sarça que queimava e não parava de queimar. Ele sentiu no seu coração: eu quero me aproximar daquela chama. Como que aquele fogo queima tanto e não para de queimar? Da mesma forma começou a sua vida na obra do Senhor. Um dia estamos lá fora, um dia estávamos perdidos, quando dentro da casa nós víamos um fogo que queimava e não parava de queimar. Quando Moisés se aproximou da sarça, o Senhor disse: Moisés, eu estou te levantando, eu estou te capacitando, eu estou te estruturando e estou te dando uma missão, de ir até o Egito e libertar o meu povo. Ei, quando você sentiu de se aproximar da chama na casa do Senhor, tu recebeu um novo nome, tu recebeu uma missão, tu recebeu um chamado, recebeu uma nova família e a missão de ir libertar quem está preso nas trevas lá fora. Glória a Deus! Então Moisés foi enviado até o Egito, e o sobrenatural do Senhor se manifestou na vida dele, quando ele invocou pragas para que o faraó libertasse o povo do Senhor. E quando eles saíram do Egito, de dia eles eram guiados por uma coluna de nuvens, e de noite por uma coluna de fogo. Mas o apogeu, o ápice de Moisés de feito espiritual,
espiritual foi quando na frente dele tinha um enorme mar e atrás dele tinha um exército furioso. Ele orou e o nosso Deus abriu o mar para o seu povo passar. E do outro lado do mar o povo do Senhor disse: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, só Ele de todo Esse foi o ministério de Moisés. Elias foi levantado como um libertador num período em que Israel estava em prostituição espiritual, estava perdendo os seus valores e os seus conceitos espirituais, adorando a falsa divindade, adorando a ídolos estranhos. Foi aí que o Senhor levantou Elias como um libertador, para não deixar que o povo do Senhor se perdesse por completo. E o sobrenatural de Deus se manifestou em Elias, quando ele disse: não vai chover, não vai cair uma gota de chuva até que eu diga o contrário, e não choveu. O sobrenatural de Deus se manifestou em Elias, quando ele dobrou os joelhos, orou e o fogo caiu do céu. E depois que o fogo caiu, o povo disse: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus. O ministério de Elias e de Moisés é semelhante ao de Jesus, mas o dele consegue ser ainda maior. Ei, Moisés veio libertar o povo do Egito, Elias veio libertar da idolatria, mas Jesus veio nos libertar de nós mesmos, veio nos libertar da nossa própria carne, veio nos libertar dos nossos próprios filhos. Porque o pior problema do povo do Senhor nunca foi ser escravo no Egito. O pior problema do povo do Senhor nunca foi ser cativo na Babilônia. O pior problema do povo do Senhor é ser escravo dos próprios pecados, é ser escravo dos próprios vícios, escravo dos próprios desejos. Até que o libertador dos libertadores descesse e libertar daquela cruz. Moisés mostrou a autoridade de Deus sobre as águas, quando ele dobrou os joelhos, orou e disse: abra-se o mar, o povo do Senhor passar, e o mar se abriu. Elias mostrou a autoridade de Deus sobre as águas, quando ele disse: não vai chover, mas Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Moisés testemunhou a sarça que queimava e não parava de queimar. Elias invocou o fogo e o fogo caiu do céu. Mas Jesus é diferente. Mas quem fala isso não sou eu, é João Batista que nos fala: eu vos batizo com água, mas quem está vindo aí vos batiza com fogo. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é João, que viu ele no seu corpo de glória e disse: os olhos dele são como fogo. Fogo que consome o que é mal, fogo que consome o que é maligno, fogo que consome as trevas. Esse é aquele que batiza com fogo. Moisés deixou o seu discípulo, ele deixou Josué, Oséias, deu para ele um novo nome, ele liderança de Israel. Elias deixou um discípulo, Eliseu, deu para ele a sua capa e porção dobrada do seu poder espiritual. Mas Jesus fez mais ainda. Ele separou 12, ensinou a expulsar demônios, ensinou a orar, ensinou a jejuar e subiu aos céus, mas não deixou eles sozinhos. Desceu o Espírito Santo do Senhor. Deixou o seu legado comum, Elias deixou o seu legado comum, mas Jesus criou um evangelho que há 2000 anos está se perpetuando por essa terra e não vai parar, porque desde que aquela chama se acendeu, ela nunca mais vai se apagar em nossos corações. Mas entrando na palavra central, o Senhor ordenou a Moisés as festas que Israel iria fazer. A primeira festa que ele citou foi a festa da Páscoa. A primeira Páscoa que aconteceu foi quando Israel ainda estava no Egito. Eles ainda eram escravos. O faraó, com o coração duro, recebeu 9 pragas sobre o seu povo, mas ele não queria aceitar a liberdade de Israel. Foi ali que o Senhor decidiu que a maior punição sobre o Egito seria a morte dos filhos. Então o Senhor permitiu a vinda do espírito da morte, que viria para matar todos os primogênitos do Egito. O espírito veio para matar o filho. Fala comigo: o espírito da morte. O espírito da morte Veio para matar o filho. veio para matar o filho. Mas para não deixar que o seu povo sofresse, Deus disse a Moisés: Moisés,
Fala para o meu povo sacrificar um cordeiro. Fala para o meu povo sacrificar esse cordeiro, comer em comunhão. E o sangue desse cordeiro, eles vão passar no umbral das suas portas. E aonde estiver o sangue do cordeiro, o espírito da morte não irá entrar. Aonde estiver o sangue do cordeiro, ali está a marca da minha proteção. Então, para os judeus, a Páscoa significa o cordeiro que morreu e os livrou do espírito da morte. Mas para o cristão, a Páscoa lembra que nós éramos escravos, nós éramos dependentes do pecado, o nosso destino era a morte, mas o cordeiro morreu nos dando nova vida. O cordeiro morreu nos dando liberdade. E depois que o faraó perdeu o seu único filho, depois que ele perdeu tudo que ele tinha, ele cedeu, porque ele percebeu não dava para bater de frente com um povo que tem um Deus desse tamanho. Ei, depois que o sangue do cordeiro te libertou, todo o controle que Satanás tinha sobre a sua vida vai ter que cair por terra, porque esse sangue que foi derramado naquela cruz tem a autoridade para repreender todas as trevas. Então a primeira festa é a Páscoa. E depois ele nos fala que a segunda festa é a festa dos pães sem fermento, onde por 7 dias eles comeriam pão sem fermento nenhum. Se lermos as Escrituras do Senhor, nós vamos perceber que fermento é sempre associado ao pecado. E eles comiam pão sem fermento, porque é isso que eles tinham para comer no Egito. Então, por 7 dias, eles comiam aquele mesmo pão para lembrar: um dia esse era o único alimento que eu tinha. Um dia isso era tudo que eu tinha. Um dia eu era escravo e só comia pão. Hoje eu estou na terra prometida e estou comendo os frutos que o Senhor preparou para mim. Então, para o judeu, a festa dos pães sem fermento lembra: um dia eu fui escravo, um dia eu fui cativo, mas hoje eu sou livre. Mas para o cristão, o pão significa o dia que ele reuniu os seus na mesa, pegou o pão, pegou o vinho e disse: fazei isso no meu memorial. Para o judeu, o pão lembra: eu já fui escravo, mas hoje eu sou livre. Mas para o cristão, o pão lembra: ele sofreu tanto por mim, ele levou consigo um fardo que não era seu, ele levou consigo uma punição que não era dele, para que hoje eu fosse livre. Então eu levo esse pão comigo até o último dia da minha vida, e para toda a terra eu direi que Jesus Cristo é o caminho. Então a Páscoa nos lembra que o cordeiro morreu no nosso lugar, e a festa dos pães nos lembra: eu já fui escravo, mas hoje eu sou livre porque ele morreu por mim. A terceira festa que é citada é a festa das primícias, que nos fala que quando Israel estivesse colhendo na terra prometida, a primeira parte dos seus frutos eles iriam dedicar ao templo do Senhor para a adoração do nome dele. Lembrando que um dia eles eram escravos numa terra seca, e agora eles estavam na sua terra colhendo os bons frutos, e estes bons frutos eles iriam ofertar ao Senhor. Então, para o judeu, a primícia significa uma nova colheita, mas para o cristão significa uma nova vida. Na Páscoa ele morreu, no pão ele mandou ele lembrar, mas nas primícias ele vive e reina. E por ele viver e reinar, eu posso ser frutífero. Por ele viver e reinar, eu posso dar frutos. Mas estes frutos eu ofereço ao nome dele. O meu melhor louvor eu ofereço a ele. A minha melhor adoração eu ofereço a ele. Porque ele vive, e por isso hoje eu posso dar frutos. A quarta festa que nos é citada, que é a temática dessa noite, é a festa de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, eles celebram o fim de uma colheita e o início de outra. Mas algo interessante é que os judeus celebram o dia de Pentecostes como o dia que lhes foi revelado a lei do Senhor. Então a palavra fala que 50 dias depois que eles saíram do Egito, o Senhor levou Moisés ao monte e revelou para ele a lei. 50 dias depois que Jesus morreu, desceu o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. E eu acho muito interessante falar sobre o dia que a lei nos foi revelada. A palavra nos fala que Moisés subiu ao monte, e o monte fumegava com a glória do Senhor. Os montes tremiam pela glória do Altíssimo. E quando Moisés chegou lá no alto, o Senhor lhe revelou as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Mas enquanto Moisés estava lá em cima,
legítima recebendo a lei, lá embaixo, Israel já estava caindo no pecado. Um povo que foi libertado de escravo, um povo que está sendo levado para a terra prometida, construiu um bezerro de ouro para praticar da idolatria. E lá de cima do monte, Moisés, muito preocupado com a ira do Senhor, porque o Senhor lhe diria: Moisés, eu vou matar todo esse povo, eu vou matar todos eles, e em ti eu começarei uma nova linhagem. Mas foi naquele momento que Moisés dobrou o joelho e disse: Senhor, tem de misericórdia do teu povo, Senhor, não deixe o teu povo perecer, é o povo da tua promessa. Ei, quando Jesus morreu, quando ele estava naquela cruz, os céus ficaram irados, houve terremotos na terra, mas lá na cruz, o teu advogado estava dizendo: Senhor, tem de misericórdia. E quando Moisés desceu para ver aquela situação de bezerro de ouro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar a lei. A lei que estava no alto desceu e foi quebrada. O rei dos reis que estava no céu desceu e foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. E talvez a gente até julgue falando assim: que burrice desse povo, foi tirado do Egito para agora ficar pecando, foi tirado da terra de escravidão para agora ficar errando. Quem somos nós? Quem sou eu e você para julgar esse povo? Se nós temos a palavra, se nós temos testemunho, e muitas das vezes nos desviamos, se nós sabemos as escrituras, sabemos o que aconteceu, mas muitos não vão ao culto se o pregador favorito não estiver pregando. Quem somos nós para julgar? Se ficamos falando o povo falho, se muitas das vezes muitos não vão ao culto, se o irmão que ele não gosta estiver cantando no grupo de louvor, nós julgamos tanto, mas somos tão falhos quanto aquele povo do deserto. E sabe por que Israel falhou? Quando Moisés se afastou, porque eles eram apegados a Moisés, mas pouco apegados a Deus. Se Moisés não estivesse adorando, o povo não adorava. Se Moisés não estivesse buscando, o povo não buscava. E o mesmo tem acontecido nos dias de hoje. Tem irmãos que têm desenvolvido a sua dependência na sua liderança espiritual. Não vai ao culto se o seu pastor não vai, não adora se o seu pastor não adora. Mas nessa noite eu venho te dizer: o teu pastor não vai te salvar, a tua pastora não vai te salvar. Não se apegue a lideranças humanas, se apegue ao Senhor. Eu acho interessante que depois desse caso do bezerro de ouro, Moisés ordenou: mate esses 3.000 levitas falhos que lhe fizeram quebrar a lei do Senhor. Mas no livro de Atos, no capítulo 2, depois do Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram ao Senhor. E na antiga aliança, nós éramos unidos por rocha, nós éramos unidos por uma tábua de pedra que ditava a lei. Mas na nova aliança, todo mundo está unido pelo sangue que desceu da cruz. Então vamos recordar tudo que aprendemos. A primeira festa, a Páscoa, o Cordeiro morreu, nos dando nova vida. O Cordeiro morreu, nos dando liberdade. O Cordeiro morreu, nos dando salvação. O pão nos lembra: eu já fui escravo, eu já fui cativo, já fui dependente do pecado, mas hoje eu sou livre, porque Ele morreu no meu lugar. As primícias nos lembram: os meus frutos eu quero ofertar a Ele, porque Ele vive. A minha dedicação eu quero ofertar a Ele, porque Ele vive. O meu melhor louvor eu quero dedicar a Ele, porque Ele vive. Mas no Pentecostes é tempo de encerrar uma colheita e tempo de iniciar uma nova colheita. No Pentecostes, Israel deixou de ser o único povo do Senhor, e toda a terra irá ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Quando o evento de Pentecostes aconteceu, um avivamento tão grande se iniciou que até hoje isso é sentido. Aonde houver 3 ou mais reunidos, invocando pelo nome dele, lá se manifestará o avivamento do Senhor. E as últimas festas que faltam, a festa da trombeta, no 7º mês do ano, no último dia do ano, eles trocam a trombeta, profetizando: é um novo ano, é uma nova vida. E um dia a trombeta vai tocar, nova vida.
terra, porque lá não haverá mais dor, porque lá não haverá mais sofrimento, porque lá não haverá mais ranger de dentes. Próxima festa, festa do arrependimento. Depois que a trombeta tocar, se fará o juízo do Senhor. Os nossos pecados serão julgados. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de se preparar hoje. A última festa, a festa das tendas. A festa que eles pegam uma tenda e montam no meio do deserto. Lembrando, um dia eu já fui escravo no Egito, mas hoje eu estou na minha terra prometida. Então a trombeta vai tocar, o juízo vai acontecer. E o povo do Senhor irá habitar na sua terra prometida. Mas para isso, precisamos perseverar. E para finalizar, eu queria perguntar algo. O que nós estamos fazendo com o movimento pentecostal aqui no Brasil? Muitos estão manchando o nosso movimento pentecostal, os cristãos pentecostais, porque têm feito a igreja de circo, fingindo falar em línguas, fingindo profetizar. Eu acredito no batismo, mas também acredito quando a palavra fala que falsos profetas apareceriam nos últimos tempos. Mas fica tranquilo, porque aquele que tudo vê é o Pai, e aqueles que zombam e brincam com a palavra do Senhor serão julgados naquele último dia. Irmãos, o que estamos fazendo para a igreja do Senhor? Sabe o que nos separa muitas das vezes de ser uma seita? As regras que muitas das vezes tentam impor dentro da casa do Senhor. Muitas das vezes estão transformando a igreja numa seita, quando tentam dizer como o irmão deve falar, como o irmão deve agir. Muitas das vezes estão transformando a igreja numa seita, quando tentam dizer que o irmão tem que pedir oferta o tempo todo, que Deus só age se for financiado. Estamos transformando a igreja numa seita, quando queremos ditar como o irmão deve se vestir, como o irmão deve caminhar. Mas quando Moisés viu aquele bezerro de ouro, ele jogou por terra, porque ele não vivia pelo bezerro de ouro, ele vivia por fé. Nós não podemos aceitar religiosidade na casa do Senhor. Nós não podemos aceitar alguém impor regras dentro da casa do Senhor, porque o que nos orienta, o que nos dá o discernimento para caminhar é a lei que já nos foi revelada. Nós já temos a base. A Bíblia é o nosso filtro de como devemos andar nessa terra. Do Pentecostes se encerra uma colheita e se inicia outra colheita. Se iniciou o período de Israel e iniciou o período de buscar almas para o reino dos céus. Se coloca de pé nessa noite, vamos buscar ao Senhor por um avivamento, porque aonde Ele é encontrado de paz, encher o ambiente. Esse é o Deus que eu creio. Quem é Deus nessa noite? Glória! Glória a Deus! Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos reunidos nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Senhor, é por essa livre oportunidade e as palmas glorificam o nome do Senhor nessa noite. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Deus. Seu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Deus de poder, Deus